Bora lá, pessoal, tudo certo com vocês? Bora partindo para mais uma aula. E hoje a gente vai acabar trabalhando números racionais. Essa aula aqui ela é destinada, como vocês viram na thumb, para os alunos do sétimo ano. Então, quem é do sexto pode aproveitar? Pode. Mas o problema é que vocês vão ver algumas frações negativas. E isso a gente ainda não vê no sexto ano, é o que diferencia, né? A gente vai trabalhar números racionais da forma que realmente é, ali dentro do conjunto dele. Então, bora partir aqui para mais uma aula e seguimos, né? Seguimos. Então, olhem só. A gente vai começar analisando essa partezinha aqui de frações e seus significados. Então, olha só o que se passa. A gente vai estudar alguns tipos de fração. No caso aqui, pelo menos 4. A nossa intenção vai ser começar estudando por fração como razão. Fração como razão, você vê bastante, como eu deixei aqui no exemplo, na culinária. Então, por exemplo, quando tu vê ali meia xícara de chá de alguma coisa, um terço de alguma coisa. É essa forma que tu vê fração como razão. Então, das principais aplicações é lá dentro. Então, quando tu vê uma questão falando de receita, ela tá tendo temática de fração como razão. Só que não é mais nosso interesse. Então, a gente está no sétimo ano, a gente vai estar preocupada com outras. Por exemplo, essa que vai aparecer agora, fração como operador. Professor, nunca vi fração como operador. Fração como operador nada mais é do que fração de quantidade. Ela tem esse nome porque ela justamente opera, ou ela indica uma operação, né, que você vai ter que fazer. E essa operação, muitas vezes, quando tu estudou fração de quantidade, ela na real era a operação de multiplicação. Então, por exemplo, quando você viu lá um terço de 200, um meio de 200. O que ela está pedindo para você fazer? A operação de multiplicação. Por exemplo, um meio de 200 nada mais significa do que um meio vezes 200. Então, um meio de 200 é 100. E a fração como operador, ela age dessa forma. Eu vou chamar bastante a atenção de vocês para questões desse tipo. Então, prestem mais um pouquinho de atenção aí. Ó, passando de fração como operador, a gente vai ver aquela que vocês viram muito no quinto, sexto ano até, que é a fração como relação entre a parte e o todo. Essa daí eu sei que vocês lembram, porque onde aparecia aquele desenho, ó. Por exemplo, quando vocês começavam, a professora pedia ali, qual é a fração que representa a parte pintada? Aqui a fração é fácil, porque certeza que vocês falaram aí, um quarto. Eu tenho um quarto aqui pintado, professor. Se tivesse pintado, por exemplo, esses três aqui, o que eu teria? E aí, 3 quartos pintados agora. Então, essa é a fração dada em relação da parte do todo. De novo, ela poucas vezes vai ser acabar pedindo a vocês aqui. Então, como eu disse, essa é a nossa introdução, alguns significados que não são estranhos a todo mundo que está assistindo essa aula. Lá vai, bora partindo para a próxima. Fração como quociente. Fração como quociente, aí a gente já está partindo para falar para a turminha do sétimo ano. Olha o que ela fala aqui, ó. Toda divisão entre números naturais, o A, o símbolozinho que a gente conhece, dividido por B, com B diferente de zero. Para quem não entende aqui, ó, bora deixar ele, ó. Esse B diferente de zero simplesmente é porque não existe divisão por zero. Então, sempre que você for expressar uma razão, expressar uma divisão, ela tem que indicar que o denominador é diferente de zero. Pode ser representada por. Pode ser representada agora simplesmente de um A sobre B. Você não precisa mais representar uma divisão com um símbolozinho de divisão. A gente pode sempre representar como quociente. Não sei se vocês já se perguntaram, viu? Mas quociente, ele indica divisão, né? Sempre indica divisão aqui pra gente.
Da mesma forma que vocês vão ver, ou já viram, obviamente, que produto indica uma multiplicação. Guardem essas palavrinhas aí na cabeça que a gente vai usar um pouquinho mais tarde. Bora lá. Agora que a gente já sabe que toda divisão ela pode ser expressa como uma fração, sempre com denominador diferente de zero, olha o que vai aparecer aqui nessa segunda parte da aula. Conjunto dos números racionais. É aí que a gente quer entrar. Essa primeira parte foi só a introdução do conteúdo, coisas que vocês já viram em anos anteriores. Agora aqui a linguagem é um pouquinho diferente, porque olha o que está falando. Conjunto dos números naturais são números que podem ser escritos na forma de fração. Beleza, a gente já viu isso. Agora olha essa linguagem aqui. Tu tem um que, esse que, para quem não conhece ou para quem não está lembrado, ele indica o conjunto dos números racionais. Professor, mas por que um Q? Q de quociente, pessoal. Ele está ali para indicar isso. Aí, olha o que está entre chaves aqui. Ó. Q igual a X igual A sobre B. Com A, esse símbolo significa que pertence. O que ele está falando aqui? O A pertence aos números inteiros, que é o Z. E o B também pertence aos inteiros. Mas olha um detalhe que vai acabar aparecendo aqui, ó. Deixa eu vir para esse lado. Olha um detalhe que vai acabar aparecendo aqui. Tu tem um x igual a sobre b, tranquilo. O a pertence aos inteiros, tranquilo, professor. Quer dizer que o a pode ser tanto positivo como negativo agora, né? Isso mesmo. Só que esse b pertence aos inteiros, aqui está representado um asterisco, que quer dizer o quê? O b pertence aos inteiros. Mas não é qualquer número aqui. Esse asterisco representa que eu estou tirando zero, que é o que justamente vocês viram aqui, ó. O denominador, ele nunca pode ser zero. Sempre lembrem-se disso quando estiver estudando fração ou a própria divisão mesmo. Bora avançando aqui, ó. A segunda parte do conteúdo, ela vai estar direcionada para o quê? Lá vem. Bora descendo aqui um pouquinho. Representação de um número racional. Representação de um número racional, a gente vai estudar de duas formas. A primeira é a seguinte: toda fração com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Professor, isso é um número racional? É, o que ele está dizendo aqui, ó. Lembram que o a e o b da fração, eles são números inteiros. Então, olha o que está. Uma fração pode ser 1 sobre 3, professor? 1/3? Pode. Professor, pode ser menos 4 sobre 5? Pode, pessoal. A única restrição que não pode é tu ter assim, ó, 3 sobre 0. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Só lembrando o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Olha o porquê não existe. Para ser bem prático, o porquê desse denominador ele nunca pode ser zero. Porque, pensa bem, qual é o número que multiplicado por zero vai dar 3? A gente aprendeu que toda multiplicação por zero é zero. Não tem ninguém que você coloque aqui que vai dar 3. Prestem atenção nisso e nunca isso daqui vai ser caso para a questão um pouco mais na frente. Então, ó, eu sempre posso representar qualquer fração como a razão entre números inteiros, menos o zero como denominador. Olha a próxima. Aqui eu sei que muita gente já ficou agoniado só de ver os números decimais. Todo decimal exato é um número racional. Professor, ele está dizendo o que aí? Ele simplesmente está lhe dizendo que qualquer número decimal, você consegue, exato, viu, finito, você consegue expressar como fração. É por isso que a gente chama até de fração decimal, esses números aqui, ó. Por exemplo, 2, esse 0,2. Você deve se perguntar o seguinte: eu tenho quantos algarismos depois da vírgula? Só tenho um, que é o número 2. Então, ó, esse número ele pode ser expresso da seguinte forma: ó, 2 sobre 10. Por isso que é chamado de razão decimal, fração decimal. Porque lá no denominador sempre vai ficar 10, 100, 1000, 10.000. É o que a questão está pedindo. Então, olha só esse segundo exemplo aqui, ó. Tu tem quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2.
Tá, beleza. Se eu tinha somente um algarismo, eu dividi por 10. Agora que tu tem dois algarismos depois da vírgula, vai dividir por quanto? 100. Então, ó, olha como é que esse número vai ficar. 134 dividido por 100. E você está sempre transformando ou sempre conseguindo transformar um número decimal em uma fração. E isso aqui é o que resume o conceito de razão. Olha esse terceiro exemplo aqui, ó. 0,137. Como é que eu vou transformar isso aqui em fração? De novo, eu tenho quantos algarismos depois da vírgula? O 1, o 3 e o 7. Eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Se eu tinha 2, eu dividia por 100. Se eu tenho 3, eu vou ter uma divisão por 1000. Então, ó, 137 sobre 1000. E essa daqui é simplesmente a representação das frações decimais. Olha isso aqui na reta numérica. Bora partir para cá. Olha o que se passa aqui, ó. Você, quando for representar uma fração na reta numérica, tem que ter muito cuidado. Principalmente porque vocês não vão estar acostumados a representar fração tanto do lado positivo como do lado negativo. Porque, ó, olha o que acontece aqui. Se eu quiser saber, os números vão estar na ordem normal. 0, 1, 2, 3, mas tem esses espaços aqui, ó. Então, vou supor que está exatamente entre o meio de 1 e 2. Qual é a fração que está no meio de 1 e 2? Professor, se fosse número decimal, eu ia dizer que era o 1,5. Ele está ali entre 1 e 2. Beleza, mas aqui a gente não vai representar como decimal. A gente vai representar como fração. E quem está aqui, ó, é o 3 sobre 2. Rapaz, eu não pensaria nessa não. O professor não conseguiria pensar nessa. De onde veio esse 3 sobre 2? Eu diria a vocês o seguinte. 3 dividido por 2 é quanto? 1,5. É daí já que veio diretamente. Mas caso você não pense e você consiga pensar como número decimal, bastava fazer o seguinte, ó. O que a gente aprendeu ali do outro lado? Que todo decimal exato é um número racional. Então, se eu sei que aqui é um quinto, eu posso simplesmente transformar isso aqui, ó, em 15 dividido por 10. Se você simplificar por 5, você vai chegar exatamente no 3 sobre 2. Então, vocês sempre podem representar, ou se for mais fácil de descobrir os números que estão entre eles ali, como decimal, transforma para uma fração, simplifica e você vai chegar exatamente na fração que a questão está pedindo. A mesma coisa, mas aqui eu peço que vocês tomem cuidado, ó, porque do lado esquerdo do zero vão estar os números negativos. Segue a mesma linha. Entre menos 1 e menos 2, no lugar de eu ter o 3 sobre 2, aqui eu teria o menos 3 sobre 2. E a lógica, sempre lembrando que quanto mais afastado do zero, o número vai diminuindo, viu, pessoal, na parte negativa. É o contrário do que aparece para os números na parte positiva, porque quanto mais afastado do zero, os números vão aumentando. Prestem atenção nisso porque a gente vai tratar depois de comparação. Então, olha aqui, ó. Na forma decimal, você pode ver que é um pouco mais tranquilo. Por quê? Bora representar. 1, 2, 3, 4, crescendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui a gente pode inventar um pouquinho mais. Porque eu posso separar esses carinhas aqui no meio, ó, mas também eu posso separar em mais partes. Por exemplo, eu posso dizer que aqui um pouco mais perto do 3 vai estar o número 3,2. Posso, estou chutando, viu? Eu estou chutando. Não sei se eu tivesse essa faixa entre dois números um pouco mais separada, com mais tracinhos, eu poderia dizer que era 1,3, ou na real 3,2, 3,3, 3,4 e por aí vai. Então, para você representar na forma decimal,
até no olho mesmo fica bem mais fácil de ser representado. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso dizer que é o 3,1 ou menos 3,1. Aqui eu poderia dizer ó, que era o menos 0,2. Poderia tranquilamente. Então, a gente só vai ter cuidado nos exercícios, o que pede. Porque para você que está um pouquinho mais atento, essas questões costumam aparecer da seguinte forma: a gente vai e tira esse número e bota aqui. Qual é o número que estaria no valor de A? No caso, para a gente, você marcaria o menos 3/2. Então, prestem um pouquinho de atenção nessas partezinhas aqui. Então, bora avançando. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário, viu? Bora partir para a próxima parte. Já estamos chegando no finalzinho do conteúdo, viu, pessoal? Lá vai. Olha o que acontece aqui. Deixa eu afastar para cá. Olha o que acontece aqui. Nessa parte do conteúdo, a gente vai ter o seguinte. Você está estudando números opostos e módulo de um número racional. Sempre lembrando que a gente está estudando números racionais. Olha o que acontece aqui. Ó. Eu já deixei para vocês porque alguns livros acabam falando oposto ou simétrico somente depois. A gente acaba descobrindo que oposto e simétrico é a mesma coisa. Então, olha só. A primeira pergunta era... Qual era? Deixa eu voltar para cá. A primeira pergunta aqui era: qual é o oposto ou simétrico de menos 1/2? Oposto, a gente vai ver na reta numérica isso daí, mas é como se fosse o número contrário dele, ou negativo ou positivo. Se ele está negativo, o oposto dele é positivo. Se ele está positivo, o oposto dele é negativo. Então, ó, nesse primeiro exemplo, o número oposto ou simétrico de menos 1/2 é 1/2 positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Qual é o oposto ou simétrico de 4/7? Menos 4/7. Então, ó, é muito tranquilo isso daqui, porque você sempre vai pensar o contrário. Tomem cuidado com módulo, porque a definição de módulo, ela elimina esse resultado negativo. Já que, olha o que é módulo aqui. Ó. Módulo nada mais é do que a distância de um número até a origem. Se tu pensar na reta numérica, a origem é o zero. Então, o módulo de um número, por exemplo, esse módulo de menos 4, lembrando que módulo é essa barrinha, ele simplesmente representa, ele está perguntando a você qual é a distância do ponto menos 4 até o zero. E aí, fica a pergunta. Simplesmente a resposta é um número positivo. Professor, o módulo sempre vai ser positivo? Sempre, meu amigo. Simplesmente porque, ó, distância, tu já pegou uma fita métrica e mediu. Deixa eu medir essa mesa aqui. Menos 1 metro, menos 2 metros, não existe distância negativa. Esse é o motivo do módulo ser sempre positivo. Então, ó, a pegadinha do conteúdo é quando ele pergunta o módulo de um número que já é positivo. Qual é o módulo de 1/2? 1/2. Acabou. Então, ó, eu até queria deixar aqui para vocês, eu vou fazer só uma representação geométrica. Ó, do primeiro caso do oposto ou simétrico. Por exemplo, se a gente analisasse esse menos 1/2 aí, ó. Vou deixar o 0, 1, menos, e aqui positivo. Vou deixar só esses números. Olha só, se a questão perguntasse o oposto de menos 1/2, o que ela estava perguntando, ó, é exato, por isso que também o nome é simétrico. Eles acabam estando à mesma distância aqui. É como se ele fosse um espelho, ele estaria do outro lado, só que contrário com o sinal da pergunta. O oposto de menos 1/2 é 1/2. Esse é o motivo da gente chamar isso aqui de simétrico também. Então, ó, bora partindo para uma das partes que eu considero um pouco mais complicada aqui, viu, pessoal, no conteúdo. Deixa eu ver, ó. Olha só o que se passa por aqui. A gente vai fazer uma comparação entre números racionais.
Para quem lembra do sexto ano, para quem está no sexto ano, isso daqui não é algo tão estranho assim. A gente compara de três formas. Eu vou até falar de uma última aqui que eu não coloquei, mas eu deixei para comentar com vocês. Ó, a gente compara de três formas: quando os denominadores são iguais, quando os numeradores são iguais e quando eles são diferentes. Então, olha só. Lembrando que denominador, né, é a parte aqui de baixo. Isso já foi bem acentuado nas questões anteriores. Olha o que acontece aqui, ó. Quando a fração tem denominadores iguais, o que acontece? A maior fração será a que possui o maior numerador. Isso faz muito sentido. Por exemplo, nessa questão, os denominadores são iguais. Os dois denominadores são 4. Então, quem é maior? 3 sobre 4 ou 5 sobre 4? Como a gente viu, a maior fração é que tem o maior numerador. Então, ó, 5 quartos é maior que 3 quartos. Beleza, professor, mas não ficou tão legal assim. Olha por 2. Eu vou botar aqui por 2 porque é tranquilo a gente dividir por 2. Eu vou botar aqui 1 meio e 3 meios. Pense bem, ó. 1 dividido por 2 é 0,5. 3 dividido por 2, a gente viu, é 1,5. Quem é maior? 0,5 ou 1,5? É, meu amigo, 3 meios, 1,5, né? É maior que 0,5. Bora para o próximo. Quando isso aqui tem numeradores iguais. Aqui o jogo muda um pouquinho, porque é como se fosse o contrário do primeiro. A maior fração, para numeradores iguais, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Olha só, eu vou deixar aqui, ó, 1 sobre 2 e 4 sobre 5. Por exemplo, quem é maior? 1 sobre 2 ou... Opa, calma, que os numeradores têm que ser iguais, né? Vou deixar aqui um 4 sobre 2. Quem é maior? Um 4 sobre 2 ou um 4 sobre 5? Tá, se eu dividir por 2, quando eu dividir por 5, vai dar um número bem menor nessa divisão por 5 do que dividir por 2. Então, o maior aqui, ó, é o 4 sobre 2. Numeradores iguais, o maior sempre será o que tem o menor denominador. Beleza, professor, entendi, mas esse último caso eu já sei que eu tenho dificuldade desde o ano passado. Aqui, para quem tem mais dificuldade com MMC, adição de frações, fatoração, volta umas aulas aí, porque olha o que vai acontecer aqui. Para quem já tem um pouco mais de facilidade, esse exemplo vai ser legal. Olha o que vai acontecer aqui, professor. Como é que eu vou comparar? Ou se você é muito bom de comparação, você já tem a resposta. Olha o que vai acontecer aqui. Para a gente comparar frações que tanto numerador e denominador são diferentes, você tem que igualar os denominadores. A mesma coisa que a gente faz quando tira um MMC para igualar denominadores para adição ou subtração de fração. Agora aqui existem algumas formas de você fazer isso. Eu vou fazer a que eu considero mais simples de visualizar. Por quê? Para quem está com uma boa lembrança de frações equivalentes, pode pensar o seguinte: rapaz, eu estou notando que aqui é 12 e aqui é 6. O que eu posso fazer a partir daqui? Para eu conseguir igualar os denominadores, eu posso simplesmente multiplicar esse 6 por 2. Só que tudo que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, olha o que vai acontecer a partir daqui. Vou trazer isso para cá. Esse 15 multiplicado por 2 é 30. E 6 multiplicado por 2 é 12. Então, olha como ficou mais fácil comparar. E aí? Quem é maior? 30 sobre 12 ou 70 sobre 8? Voltou para o caso 2. Voltou para o caso 1, na verdade. Você tem aqui denominadores iguais. E a gente viu que quem tem o maior denominador, quem tem o maior numerador, na verdade, é a maior fração. Então, esse carinha aqui, o 78 dozeavos é maior do que o 30 dozeavos. E assim a gente consegue comparar tranquilamente.
Outra coisa que eu chamaria atenção para vocês, deixa só eu vir para cá, ó, que eu considero aqui é o que dá sentido ao nosso conteúdo. Porque, professor, a gente não está estudando números racionais, mas antes de números racionais a gente estuda números inteiros, são números negativos. E eu ainda não comparei nada negativo aqui. Aqui a gente toma cuidado, porque, olha só, se isso aqui fosse positivo, obviamente eu acredito que todo mundo que está assistindo essa aula diria que a fração 100 sobre 2 é maior que 2 sobre 5. Beleza, eu espero que isso esteja acontecendo. Então, só que quando eu transformo isso em negativo, ó, pense bem, aqui vai ser sempre. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, se tu pensar na reta numérica, você vai perceber isso bem, ó. Porque se aqui é o nosso zero, vou supor que esse 2 quintos está aqui, ó, e esse cara tá lá longe. Então, o 2 sobre 5 está na parte positiva, automaticamente ele vai ser maior do que qualquer número negativo. Tranquilo? Então, nesta aula, a gente finaliza esse conteúdo por aqui. A próxima aula, a gente vai vir exercitando. Então, para quem está acompanhando as aulas lá pela nossa plataforma, já fica ciente que o material vai estar disponível e as questões também. Para quem não está acompanhando, segue lá a gente que vocês conseguem ver tudo também, pessoal. Então é isso, sigam aí, organizem suas vidas, façam suas anotações certinhas e bora para a próxima aula.